Agora sim, estamos ao vivo! Seja muito bem-vinda, Pelotão 459. Façam todos um excepcional dia, que essa terça-feira seja realmente um divisor de águas na sua vida. Seja muito bem-vindo. Você que está assistindo ao vivo, já chega dando aquele bom dia especial. Você que está assistindo essa gravação do 459, seja muito bem-vindo. Nós te convidamos a todos os dias 459, tá aqui nesse clube que mais prospera. Tiago, o que é o Clube 459? É um pelotão de pessoas que estão buscando algo novo, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, e você é muito bem-vindo a estar participando desse grande movimento que mais muda a cabeça das pessoas. Nós temos um drive. Drive são formas, maneiras de pensar. Fala o seguinte: aquele que acorda primeiro salva toda a casa. Então coloca aí, você que está salvando a sua casa, coloca nos comentários. Já levantei para salvar toda a minha casa. E casa significa o quê? Casa é uma embaixada. Casa é um exército na sua casa que você precisa edificar. Os soldados que são seus filhos e o seu batalhão, que é o seu casamento. Então seja muito bem-vindo ao 459 dessa terça-feira aí. Coloca aí os comentários de onde você está falando, qual é o seu estado, qual é o seu país, se você é de fora do país, que é sempre legal a gente ver as pessoas do Brasil inteiro. Ó, a Marisa já colocou aqui, ó, já acordei para salvar toda a minha casa, já levantei para salvar toda a minha casa, já levantei para salvar toda a minha casa. Então seja muito bem-vindo. Quem acorda primeiro salva toda a família. Vai colocando aí, ó, tem gente de São Paulo, de Assis, Porto Alegre, Rondônia, Paraná. Esse drive, se você carregar esse drive, você vai fazer a sua família prosperar. E Bom aí, dia, Thiago Marechal. Rocha, Seja vamos bem-vindo. nessa. Ó, bora todo mundo escrever aí, bora TTT, bora tocar o terror na terra. Ah, mas isso não é do mal, tocar o terror, não. É simplesmente começar o dia colocando pressão no sol, pegando o melhor horário do dia. O que é o melhor horário do dia? Fala Juliano Marçal. O melhor horário do dia é aquele que não tem gente reclamando, não tem carro buzinando, não tem nada. É o horário onde tem o maior índice de produtividade, esses primeiros horários. Inclusive, quem está cansado, eu sugiro que você durma mais cedo e, se continuar cansado, durma depois do almoço. Se continuar cansado, durma depois do almoço, tá? Ontem, no nosso primeiro dia, eu expliquei para vocês as questões sobre o jejum e o como ele é importante na sua vida. Ontem eu encerrei minhas 100 horas, 100 horas de jejum na água, não no líquido, só líquido, né? Que aí você pode tomar vários líquidos, eu fiz na água. E aí foi uma experiência muito forte para mim. Foi uma experiência onde eu realmente subi um nível, é um realinhamento, na verdade, né? Espiritual. Você potencializa sua alma, porque dá uma agonia. Você não, você fica se perguntando para que eu tô fazendo isso, e seu corpo dá uma higienizada muito braba. Então, eu sugiro que você pegue esse primeiro dia e invista energia nisso, né? Quem não vê ontem escreve assim, ó. Hoje é o primeiro dia, você não veio ontem, né? Aí você coloca aí, primeira vez aqui, todos os dias vai ter live às 4h59 da manhã. No YouTube, a Raquel falou: você mudou minha vida e da minha família, certo? Na verdade, quem mudou foi você. Se eu tivesse o poder que você acabou de me dar, eu ia mudar o mundo em 24 horas. Mas não foi eu, não. Eu fui a faísca. Lembra sempre disso. Eu fui a faísca. A faísca, ela, ela, ela tá ali. Se a pólvora, se qualquer combustível passar, esse, esse combustível explode. Só que a gente vai criar uma figura aqui.
Se você é uma pólvora, muita pólvora. Agora, a pólvora tem que estar seca. Se riscar um fósforo, moço, se tiver uma faísca perto de uma pólvora seca, ninguém vai segurar. Ninguém. Então, vamos para mais um dia. O que nós vamos fazer hoje? Nossa sequência de coisas, eu quero te ajudar a preparar você para você acelerar, né? Pra você ter uma... Fala, Tati, piloto. Eu quero acelerar você para você entrar. A Tati acabou de aparecer, a piloto, acho que da Gol, talvez. Eu sigo ela também no Instagram, vejo ela pilotando, uma mulher que pilota. Eu acho muito massa. Parabéns. Você precisa de velocidade para decolar, né? Como é que faz para ter essa velocidade? A velocidade tem que ter uma pista, né? Você precisa de correr, ter um plano, precisa estar no peso certo. Avião é um negócio bem interessante. Eu sou aviador também, para quem não me conhece. Nós temos algumas aeronaves e eu sou apaixonado pela aviação. Eu curto mesmo. O que acontece? Nós precisamos ter um plano de voo, nós precisamos de ter o combustível para esse voo, nós precisamos de ter as pessoas certas para esse voo, nós precisamos de ter a bagagem, né, no seu peso para esse voo. E aí o que acontece? Teve uma pessoa que escreveu também, sou pilotista de máquina de costura, também sei costurar. Já trabalhei na indústria de confecção e eu tive que aprender a costurar. Então, o que acontece? Quando você entende a direção das coisas, vários de vocês estão com o avião estragado, sem plano de voo, sem combustível, sem gente certa, sem bagagem certo. E eu tenho uma pergunta para você. Quando o meu time estava voltando de Hong Kong, o pessoal ignorou em Hong Kong que eles tinham comprado 2 malas. Interessante que eles estavam de executiva e eles fizeram um negócio lá e não aceitou. Eles falaram, vai ter que comprar bagagem. Não, nós estamos de executiva. Isso não aconteceu comigo, aconteceu com eles. E aí eles começaram a zombar deles lá e falaram, não, pra você entrar vai custar, as malas vai custar R$2.000, só para pôr as malas. E aí cobraram no dinheiro, uma situação bem equivocada lá. Não deu tempo de falar com quem resolveu esse problema da passagem, quem comprou. E aí o que aconteceu? Eles pagaram. E aconteceu uma coisa que tem gente que na hora que foi fazer isso, falou, não, vai descartar essa mala, ela custa menos. Às vezes estavam com uma mala grande, cheia de coisa, qual que é a vontade que dá? Dá vontade de descartar a mala. Como assim, Marcelo? Tem mala que não serve mais, moço. Tem mala que já passou a fase dela, você não tem que entrar. Pablo, me dá um exemplo. Eu vou fazer uma pergunta e quero saber qual que é a sua mala. Ele está perguntando se eu estou na minha garagem. Estou na garagem de casa. Você vai lembrar disso aí para sempre. Por exemplo, você estudou uma faculdade, não trabalha nisso, não usa para nada e é uma grande mala que você carrega. Então você vai carregar essa mala até quando? Ela está pesando um avião? Sua vida é um avião. E aí tem gente que fala, não, mas eu tenho orgulho disso. Rapaz, eu também, rapaz, é bom demais, né? Serve pra quê? Pra nada. Joga essa mala fora. Não dá pra ir no voo. Certa vez aconteceu isso. Eu tava num voo com um piloto que eu tinha, e aí ele acabou enchendo o tanque, e não precisava de encher o tanque para ir pro lugar que eu tava indo, né? E aí chegou a quantidade máxima de passageiro, ok. A bagagem tava no limite e o tanque tava cheio. Ou seja, não tem como decolar e pousar com aquele peso todo. E aí ele virou para mim e falou, vai ter que descer alguém ou então tirar algumas malas. Aí eu olhei e falei, caramba, tem outra coisa para fazer? Não, a atmosfera não está favorável para isso, tem que, porque eu acabei enchendo o tanque e vai ter que resolver isso. Eu virei e falei, então faz o seguinte, liga esse jato aí, liga esse jato e vamos queimar esse combustível. E vou esperar.
Aí ele virou e falou, eu nunca vi ninguém fazer isso. Aí eu falei, quem é mais importante, o combustível, as pessoas ou a bagagem que eu tô levando? A bagagem que eu tô levando, não quero que desce uma. As pessoas que eu tô levando, não vai dar para descer nenhuma. Pode queimar o combustível. Aí ele ligou esse jato, mas ficou bravo. E queimando esse combustível. Pode queimar o combustível. Aí ficou alguns minutos lá queimando esse combustível. Levantamos o voo e fomos embora. Aí ele ficava assim, ó, pilotando. Nunca vi ninguém queimar combustível. Eu falei, quem é mais importante? O combustível ou as pessoas? As pessoas não davam para descer. A bagagem era exatamente o que a gente precisava. Queimamos o combustível. Sabe o que acontece? Alguns de vocês não explodiram na vida ainda porque não estão levando a bagagem certa. Tá pesado, o avião não sai do chão. E se sair, pode arrumar um problema. Vocês estão levando gente errada, vocês estão levando bagagem errada e estão sempre acima do peso. Sempre acima do peso. O que acontece? O avião até decola acima do peso, mas se tiver um problema, ele vai cair. Lembra sempre disso. Então, o que eu quero que você entenda? Se você trabalhar esses pesos, né, tirar isso da sua vida, vai mudar as pessoas que vão na sua aeronave, vai mudar a bagagem que você está levando. Às vezes a bagagem que você está com orgulho de levar, ela não vai te ajudar mais nada. Escreve todo mundo assim, ó, sem bagagem de estimação. Alguém perguntou, quando o filho é bagagem? Não, filho não é bagagem, ele não vale bagageiro. Filho é gente. Filho é seu maior treinando. O filho nunca vai ser uma bagagem. Você pode ser mãe solteira, eu não sei se vocês sabem, mas pelo menos 43% dos lares no Brasil são liderados por mulheres. Então, essa é uma realidade do Brasil. Nós estamos com um problema de faltar homem de verdade que aguenta tranco. A gente tem excesso de menino. O Brasil é um país de menino. Tá faltando homem. E quando você vê um homem querendo ser homem, ele é agressivo. Então, a gente tá com um problema aí, uma pane, mas a gente conta com a compreensão. Contamos com a compreensão de todos os passageiros para começar a treinar melhor seus filhos para eles serem homens que a nação pede socorro. Só que a bagagem de estimação são coisas que te trouxeram até aqui e não vão te levar até lá. Seus vícios, bagagem extra, tá eu fazendo um peso extra. Talvez você não tenha tanta familiaridade com a aviação, principalmente particular. Você não entra nesses pormenores, que é culpa da operadora da aviação que está fazendo tudo. Mas um dia que você tiver seu avião, você vai lembrar do que eu falei hoje. Você vai de helicóptero, você tem que ver. Eu vou com muita frequência. Hoje mesmo voar. Ontem a Carol estava usando helicóptero, todo mundo, né, do ecossistema, todo mundo não, alguns usam. Né? A gente tem 2 helicópteros. E aí o que acontece? Eu tenho no meu celular até o peso de cada um dos meus filhos. Exatamente assim, ó. Eu tenho 1 tonelada para embarcar. O que é que eu faço? Depois que eu aprendi aviação, eu nunca decolo com 1 tonelada. Eu decolo sempre com 20% até 30% abaixo. Por exemplo, se eu vou viajar aqui próximo e dá para ir de carro, eu mando as malas de carro e sempre uso a folga de um helicóptero. Vocês querem saber por que ou não? Porque como eu sou piloto, eu olho para isso e falo, tem alguma coisa errada. Se der alguma coisa errada, eu não posso estar no envelope. Eu quero estar sempre abaixo do envelope para ter manobra para o helicóptero não ficar pesado. Olha que interessante. Aí fica todo mundo assim, isso é muito sério esse assunto. A gente, por exemplo, vai para a praia. Eu pego as malas, coloco em cima de uma balança e meço tudo, linha por linha, assim, ó, cada coisa e falo, esse negócio aqui tá pesado, vai levar isso aqui não. Então, monitorar a bagagem é fundamental. Agora você imagina pessoas que colocam coisa na sua bagagem sem você perceber. Tem as bagagens de estimação, tem as futilidades da vida, tem as coisas que te dão orgulho, tem as bagagens que te trouxeram até aqui, não vão te levar a lugar nenhum e você vai continuar carregando isso. A bagagem de vários aqui, às vezes, é uma gordura visceral, a gordura abdominal. Vamos falar nisso, a gordura abdominal é estresse.
E aí, pessoas, elas podem virar bagagem se você estiver carregando elas sem sentido nenhum. Se for de pessoas do seu relacionamento, não. Eu vou mudar um pouquinho da aviação para a embarcação, para a navegação. Você imagina um barco pesado, a remo, só tem um remo e tem 20 pessoas que você está querendo levar. E essas 20 pessoas não querem ir para o lugar que você quer ir, não querem remar. E querem pedir e ficam pedindo para você o tempo inteiro para você voltar onde você estava. O que você acha? Presta bem atenção. Por que você não está fluindo como deveria? Tá? Falando como irmão. Você não está fluindo como deveria, porque se você tiver com a bagagem errada, com o plano de voo errado, com a manutenção errada desse avião, tiver com as pessoas erradas, tiver completamente fora do envelope. Envelope nada mais é do que a quantidade de peso de uma aeronave. Total, chama envelope. Cuidado para você não ter um Jonas no seu barco. E mais cuidado ainda para você não ser o Jonas. Presta atenção. Cuidado para você não ter um Jonas. Quem não sabe quem é um Jonas, fala aí. Eu não sei quem é Jonas. Quem não conhece. Cuidado para você não ser um Jonas. E cuidado para não ter um Jonas no seu barco. Por quê? Se tiver dentro do avião, vai ter que saltar de paraquedas. Se tiver dentro do barco, vai ter que pular do barco. Vai ter. Olha lá, galera. Eu nem sei quem é Jonas. É um grande dia, então, para você aprender. Jonas é um cara que Deus chamou para levar uma palavra de misericórdia em Nínive. Ele estava em Porto Jofre, em Israel, e ele comprou o ticket para ir para um lugar que não era o que Deus mandou. O que aconteceu? Jonas, ele entrou no barco, saiu numa direção completamente oposta e foi embora. O que aconteceu? Muito massa esse tanto de gente que não sabe quem é Jonas. Isso me alegra. Isso aumenta a minha energia. O Jonas falou, eu não vou fazer o que Deus quer. Deus quer que eu fale que a cidade vai acabar e depois vai acabar perdoando esse povo. O que ele fez? Ele comprou a passagem para outro lugar. Entrou num barco e foi. Quando ele foi embora, teve uma tormenta. Esse barco que ele entrou, esse navio, essa caravela talvez, ela chacoalhou de tal forma que parece que ia quebrar ao meio. E aí foram entrevistando todo mundo para descobrir que era aquela. O que aconteceu? Ele pegou e assumiu que ele estava ali em desobediência. E aí decidiram tacar ele para fora. Ele mesmo sabia o que tinha que fazer. Ele pegou e pulou. Quando ele pula, o relato bíblico assustador fala que um peixe engoliu Jonas. Alguns estão escrevendo baleia, mas é peixe. Baleia não é peixe, baleia é mamífero. Foi um peixe grande. Aí alguns já começam. Eu não acredito que uma história dessa é verdadeira. Então, você já assistiu a filmagem de tudo que Deus criou? Você conhece todos os animais na Terra, sendo que 25 espécies são descobertas a todos os anos, inclusive hoje? Você já conhece o magma na sua profundidade? Você conhece o epicentro terrestre? Você sabe que um homem nunca conseguiu furar uma bola de 600 quilômetros de diâmetro que tem no epicentro terrestre? Até hoje não chegou lá. Acho que você não conhece quase nada e duvida de quase tudo. Eu gostaria que você escrevesse isso. Duvidam, conhecem quase nada e duvidam de quase tudo. Sabe o que é isso? Isso é uma distorção da realidade tão grande. Você não conhece nem todas as frutas e frutos, você não conhece nem os biomas, você não conhece nem as espécies que são descobertas todos os meses, e aí você sempre duvida de tudo. Por exemplo, você duvida de Adão ter vindo do pó da terra, só que se você bater uma velocidade de 400 km por hora numa parede, você já foi comprovado, você vira exatamente pó, só de bater. Se você morrer e entrar no processo de decomposição, 100% do seu corpo vai virar adubo, terra. Se você pegar um processo de plantio, você plantar
em qualquer lugar, não vai pegar uma semente. Ela precisa de ter componente de carbono. Carbono é igual terra. E aí o que você faz? Você vai lá, planta, o carbono incrivelmente te devolve uma semente. Tem 3 coisas que se você plantar uma semente vai te devolver: um cérebro, um útero e uma terra. Então se você plantar uma semente na terra, semente. No latim, sêmen significa semente. Se você planta uma ideia na cabeça de uma pessoa, vai frutificar. Se você plantar no útero de uma mulher, vai dar retorno de 10.000%. Eu amo isso. E aí, você planta na mente, você planta na terra e você planta na mulher. São lugares. Esses lugares são fêmea. Então preste atenção. Quando você planta numa fêmea, a fêmea multiplica. Quem nunca pegou essa expressão, escreve aí. Só as fêmeas multiplicam. Nós sabemos quase nada e duvidamos de quase tudo. É muito interessante isso. Você quer ter mais sabedoria? Se você quiser ter mais sabedoria, se proponha a entender primeiro a criação. Primeiro, entenda quem você é, você já vai descobrir muita coisa sobre Deus, você é a imagem e semelhança dele. Entenda sobre ele, porque não dá para você entender sobre ele se achando um animal racional. Não dá. Por exemplo, vocês que são homens, se vocês plantarem uma mulher e essa mulher, ela receber isso, ela vai te entregar a multiplicação disso absurda. Você coloca um mingauzinho microscópico. Não sei se você sabe, mas a quantidade de esperma que sai da bolsa escrotal, aquele esperma, só 2% tem espermatozoide. Os 98% é só condutor. É como se fosse para levar eles num tubo água que está seco. 2%. Você coloca numa fêmea o espermatozoide, 2% daquele líquido inteiro é espermatozoide. Só que você vai pirar. Depois de 9 meses ou um pouco antes, vai voltar 10.000%. Ou seja, vai voltar um negócio 100 vezes mais. Vai dar uma potencialização absurda. Vai te dar uma potencialização absurda. Você entrega um negócio milimétrico, a mulher devolve um negócio de 50 centímetros, que é uma criança. Alguém escreveu ali que é um multiplicador é o homem. Não, o homem carrega semente. Latim, semi é igual semente. Vocês têm que entender a obra. Vocês têm que entender sobre o propósito. Então vamos lá. O que acontece? Quando você coloca angústia no coração de uma mulher, por exemplo, você coloca traição, coloca coisas absurdas nela, ela também vai te devolver 10.000%. Se você tratar a terra desse jeito, ela vai te devolver também. Você põe uma maçã, uma semente de maçã, ela te devolve uma macieira que dá 800 maçãs. Consegue entender ou não? A semente não multiplica sozinho. Semente que fica de fora da terra não reproduz. Espermatozoide que fica jogado no chão, no vaso, não reproduz. Ideia que não entra dentro de uma mente e não consegue germinar, ela também morre. O homem é o semeador, a mulher é a multiplicadora. Quando você começa a entender isso, você vai colocar na sua cabeça que você tem que investir. E aí, investir aonde? Na cabeça, na mulher, na terra. Aí algumas mulheres podem se sentir ofendidas. Eu sentiria, assim, a obra-prima da criação. Porque só as fêmeas multiplicam. Por exemplo, você investir sua vida num trabalho, o trabalho é macho, não vai te dar retorno. Você investe seu trabalho, você investe sua vida numa empresa, a empresa é fêmea, ela vai te dar retorno. Você investe numa mente, vai te dar retorno. Você vai investir em tudo que é fêmea, fêmea tem um fator multiplicador. A fêmea tem o fator multiplicador. Todo macho tem um fator semente, que é o fator semeador. Então, todos os homens nessa live, nas duas, né? Vou escrever, eu sou semeador. E as mulheres vão escrever, eu sou multiplicadora. Eu acho que você poderia ficar lisonjeado com quem te fez, independente da sua crença. E aqui está o segredo.
A coisa mais perigosa que eu conheço, eu nunca vi nada mais perigoso, é quando alguém instala uma ideia na sua plenitude, com todos os circuitos dentro de um cérebro humano. Essa ideia, ela é tão assustadora que se torna o vírus mais irreversível de todos. Sabe disso? Se torna o vírus mais irreversível de todos. Eu vou te falar, impossível. Quando a ideia, ela toma todas as suas conexões, todas as suas ilhas neurais, e aquilo vira você, é um vírus que não tem remédio, não tem vacina, não tem ninguém que segura. Pablo, o que você está falando? Qualquer ideia plena, que ela tiver todo o seu mecanismo formado dentro da sua cabeça, não muda. Não muda. É uma das coisas mais perigosas que existe. Pode acontecer de uma pessoa que está assim, chegar a um momento e ter uma experiência plena e maior que aquela, consegue ressignificar ela. Mas dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente isso vai acontecer. O que nós temos que fazer então? Nós, no dia de hoje, nós vamos tomar algumas decisões. A decisão de descobrir para onde nós vamos é uma questão de rota. Escreve essa palavra aí, rota. Mais conhecida vulgarmente como propósito. Eu tenho que ter uma rota para onde eu estou indo. Essa rota, eu tenho que escolher as pessoas certas. O que aconteceu? Me convidaram para fazer parte do Ironman. Eu estou treinando. O Ironman é muito pesado. Marcamos o churrasco. Eu no jejum lá em água, né? Primeira vez que eu vou num churrasco e fico só sentindo o cheiro. Que coisa. Eu senti o Sansão, que não podia beber vinho, andando nas adegas. Foi bom, foi uma experiência boa. O que aconteceu? Foi todo mundo. E aí eu fiz uma pergunta. Vocês estão preparados para isso? Para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso? E ninguém quer arregar, ninguém, todo mundo quer ir. Eu falei, 3 pessoas têm que deixar isso aqui. Dividi 4 quartis. Eu falei, vocês não dão conta de terminar a prova. Se você não usa de orgulho, isso pode atrapalhar a sua rota. Falei, quem não fez exame, não faça isso, não perca sua vida com isso. Que é um negócio de ficar 17 horas correndo sem parar. Nadar 3,8 km, depois subir numa bicicleta, pedalar 180 km, e na hora que você estiver esgotado, você ainda vai pôr um tênis e correr 42 km. É só isso que vai acontecer. Só isso. Resumindo, ninguém querendo desistir. Eu peguei um por um dos que eu vejo que não tem essa energia, não treinou, não carregou glória para isso, não tem mudado, não tá na rota de fazer um Ironman. Eu entrei numa sala e falei, é necessário que você caia na real. A pessoa, ela às vezes tem medo do que a sociedade vai falar dela. Ela tem orgulho, o medo, o orgulho, misturado com questão de coisa, pode só te matar. Sabe o que acontece? Vai fazer uma prova menor, vai aprender, vai crescer, depois você mexe com isso. Aí, graças a Deus, já conseguimos a desistência de 2. E não tem nada de errado nisso. É a mesma coisa de eu te chamar e falar, tem um avião disponível, você nunca decolou um avião e você quer ir empolgado, pegar esse avião, pôr sua família dentro e decolar. Eu falo, certamente você vai morrer. Certamente. Alguém perguntou, qual que é o propósito do Ironman? O propósito do Ironman é fazer a gente cuidar e pôr o corpo cada vez no lugar dele, subir a frequência da mente e, de novo, ter um espírito forte. Um espírito forte não habita num corpo fraco, vocês têm que saber disso. Tudo é questão de infraestrutura. Todo o crescimento está pautado em infraestrutura. Se você é uma pessoa que quer crescer e não cresce seu corpo, não aumenta a infraestrutura, não há crescimento. Você quer crescer, mas não alarga a sua mentalidade, não há crescimento. Se você quiser ser grande, se não espiritualizar a sua vida, você vai ser engolido pelo que você está fazendo. A maioria das pessoas se perdem por causa disso. Elas não entendem de infraestrutura. Precisa de um corpo forte. Precisa de um corpo forte. A infraestrutura tem que estar em dia. Quando eu comecei a correr, um cara assistiu um vídeo e falou, sua bunda é mole. Fiquei muito puto.
Eu achava que quem malhava nada, olha, o que é ignorância? Duvidamos de quase tudo e não sabemos quase nada. Eu falei, quem tem que treinar a bunda é mulher, ué. Olha a conversa. Alguém perguntou, o que você quer dizer com infraestrutura? Infraestrutura óssea, infraestrutura de terminações nervosas, infraestrutura cardiológica, infraestrutura muscular, infraestrutura de mentalidade. Isso tudo é infraestrutura do corpo. Você entende ou não? Isso é infraestrutura. Você precisa aprender a mexer esse pé, você precisa treinar essa perna posterior, a coxa, a nádega, você precisa treinar a lombar, você precisa treinar sua cervical, você precisa treinar tudo, suas pernas, seus braços. Todo mundo escreve assim, um espírito forte não habita num corpo fraco. E aí você fala, não, mas foi Deus que fez. Foi ele que fez mesmo, mas ele fez foi uma semente. Depois pôs dentro da mulher, incrivelmente, a mulher produz a criança. É uma forma assombrosa, né? Ele fez esse desenho, esse mecanismo, mas quem produz é a mulher. Ele fez o primeiro cara com a sua própria mão, que é o Adão, do pó da terra, soprou na narina dele, pôs o espírito nele, dali para frente tá valendo. Quem faz o processo somos nós, está na nossa corrente sanguínea, está no nosso DNA. E aí que tá o detalhe. Todos os dias eu vou estar aqui, na madrugada, te falando exatamente o que preciso fazer. Você não tem como ser uma pessoa de altíssimo nível tendo um corpo fraco. Você é um piloto de Fórmula 1 andando num Fusca. O que é piloto de Fórmula 1 andando num Fusca? Uma mente forte, brilhante num corpo de Fusca. Vai ficar louco? Você pira. Para quem não me conhece, eu sou piloto de corrida também da Mercedes-Benz. Corro na MG Cup. O Nézio fez um favor de bater meu carro a 200 km por hora e não arrumou até agora. Apesar que eu tenho outros carros na divisão de baixo, esses eu deixo alugado, por isso que eu não estou pilotando. E acho que ano que vem eu vou para outra categoria. Então, assim, se seu corpo estiver fraco, você vai desalinhar a sua alma e vai desalinhar seu espírito. Se seu corpo estiver forte, você tem a infraestrutura material e terrestre para suportar o tamanho dessa alma. Não sei se você sabe, a alma... eu não sei se você entendeu quando o cara falou que a minha bunda era mole e a gente xinga as pessoas de bunda mole, significa que é gente que não aguenta tranco. Bunda mole é quem não aguenta tranco, porque nas suas articulações, você tem a articulação do seu pé, você tem a articulação do seu joelho, vamos supor que isso aqui seja um joelho, você tem a articulação do seu quadril, onde conecta seu fêmur, e ali precisa ser, uma bunda tem que ser dura. E aí o que acontece? Tudo tem que ir subindo para sustentar esse corpo em pé. Então você tem que ter uma lombar forte para aguentar os movimentos. Você precisa ter as nádegas fortes para suportar todo o peso do tronco e sentar em cima do seu quadril. E você precisa ter um joelho forte. E aí, por que todo mundo que começa a correr dá problema no joelho? Porque a bunda é mole, não aguenta o tranco, vai sobrar para o joelho vai emitir um sinal e não vai trabalhar mais. Eu não conheço uma pessoa, eu corro 5 km todos os dias desde 23 de dezembro do ano passado. E aí eu descobri o que é chamar alguém de bunda mole. Não aguenta pressão. Não aguenta correr por muito tempo sem danificar a estrutura. Ou, que raiva ter que malhar essa bunda. Essa coisa que você aprende só... bunda é feia, né? Tem que falar glúteo. Deus fala glúten. O que eu sugiro que você faça? Acorda todos os dias para aumentar a sua experiência com a sabedoria, com o conhecimento e, de fato, começar a ter uma vida diferente. Se você quiser de fato, avançar, governar, prosperar. Olha lá, comecei a malhar e meu joelho tá doendo, agora eu sei por quê. Poxa, mano. Vamos todo mundo escrever assim, ó. Chega de ser um bunda mole. Chega de ser um bunda mole. Bunda mole é quem não tem estrutura. Não tem estrutura para aguentar o próprio peso em movimento. Agachamento ajuda demais. Ou passar os exercícios para vocês. Vou parecendo personal trainer aqui agora. Eu não sei se vocês sabem, mas quem já me segue há algum tempo,
Já viu que eu não fico inventando moda, eu não tenho script para ficar falando, eu falo do que eu vivo. E tem um negócio interessante, quando eu paro de viver, eu também paro de falar. Então eu acho a vida tão divertida. Aquele tá perguntando, as mulheres também precisam disso? Tem bunda, minha filha. Se tiver bunda, precisa. Tem que fazer. Isso é estrutural. Eu tava falando de infraestrutura. A infraestrutura, ela aponta o tamanho do crescimento. A infraestrutura mostra o tamanho. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa fala assim para mim, né, eu vou ser o maior do Brasil. Aí eu olho e vejo o tamanho do terreno e falo, mas você vai ser o maior do Brasil com esse terreno? 20 metros quadrados de terreno? Deixa eu te dar um exemplo. Dá para saber o tamanho da obra pelo tamanho do terreno. Eu também sou construtor. Vocês vão ficar impressionados com o tanto de coisa que eu faço. Eu sou uma pessoa multitalento. Não é porque eu nasci com isso, é porque eu descobri que quem governa aumenta a expansão do seu governo. Eu mexo com diversos tipos de negócio. Eu tenho seguradora, eu tenho oficina, tenho fazenda, tenho hotelaria, tem resort, tem empresas de tecnologia, empresas de programação, tem banco, tem uma série de coisas. Tem 8 ou 9 auditórios, eu gosto demais, né, de produzir eventos. Eu já publiquei mais de 40 livros, eu tenho três marcas de roupa, né, no nosso ecossistema. Eu mexo com algumas coisas bem divertidas. Eu sou loteador, 80 e poucos por cento do meu patrimônio hoje está aplicado no setor imobiliário. Eu construo prédios verticais, construo casa, eu faço um negócio considerável. Então, o que acontece? Tem muita coisa, a gente faz muita coisa. A gente tem um grupo multibilionário e eu conto isso para vocês entender o seguinte, vocês não me conhecem, a maioria, né? Eu era atendente de call center em 2005. Eu era atendente de call center. Então, eu não tive a ajudinha do papai, né? Não sou contra não, porque eu vou ser esse pai que talvez vou ajudar meu filho de um jeito que eu não fui ajudado, né? Então, eu não vou reclamar não, porque eu sou plebeu e os meus filhos não tem como eu treinar eles para ser plebeus. Eles são príncipes. Isso eu aprendi jantando um dia na casa do Flávio Augusto nos Estados Unidos. Ele abriu meus olhos. Eu queria que meus filhos fossem para a escola pública. Também tem rede de escola. Nós temos uma rede de escolas que talvez vai se tornar a maior do país no primeiro nível aí. Nós estamos num processo agora de liberação. São duas escolas nessa rede. Duas marcas de escola diferentes e várias escolas se abrindo já. Sabe o que acontece? Eu também sou piloto de corrida, sou piloto de avião. E o que mais que eu sou? Eu sou, minha principal função é ser... também sou investidor, tenho um fundo na bolsa. Mas a minha principal função é ser investidor. O que eu gosto é ser investidor. Alguém falou, você tem cemitério? Rapaz, eu quase entrei de sociedade naquela questão de crematório. Não saí fora ainda não, tá? Estamos vendo isso aí. Marçal, e aí? Deixa eu te contar um segredo. Eu sou governante, eu sou uma máquina, e eu quero investir em vocês, mas o que eu mais sou mesmo, o que eu sou mesmo, é investidor. Essa é a principal profissão. Essa é a principal profissão do principal ser que existe. Alguém perguntou se tem loja de roupas? Tem três marcas de roupa. O que acontece? Eu vim de escola pública e eu não vou cuspir nunca no prato que eu comi, mas o que eu aprendi lá não dava para chegar onde eu tô aqui. Não dava. Não tem como. O que eu aprenderia também na escola particular, apesar de ter passado uma ou duas vezes, eu também não teria chegado aqui. Então não foi. Eu esqueci de falar também que eu sou teólogo. E sou jurista também. Eu estudei direito, não segui a profissão, mas eu investi meu tempo lá 5 anos. Só que essa bagagem, pra você ver, eu joguei ela fora, e até para lembrar dela foi um pouco complicado.
eu fui executivo, o mais novo na minha época, que eu não acompanho mais a companhia. Fiquei 8 anos e meio na Brasil Telecom, fui o executivo mais novo, né, da companhia. Alguém falou, você está investidor. Não, essa é uma característica do próprio Deus, então eu não estou, essa eu sou. Eu sou investidor. Eu invisto em gente, eu invisto numa nação e eu também sou reinante. O que acontece? A vida, para mim, é um aprendizado. A Flávia Sou lembrou, também sou compositor. Tem 3 músicas registradas, sou compositor também. E qual que é o seu fundo? Nós temos o Checkmate, registrado na Bolsa, que é um dos melhores fundos do Brasil. E eu tenho um gênio que controla nossos investimentos, que é o Henrique Câmara. Quem está chegando, vocês vão conhecer a gente um pouco. Quando você não me conhece, ou não conhece nosso ecossistema, todo mundo que não conhece me chama de arrogante. Também sou escritor, né? Acho que eu falei, né? Já foi 41 livros. Jogador de futebol, Deus não ouviu as minhas preces. Nosso banco, que acabou de nascer, chama General Bank. Eu sou vendedor, mas eu acho que vocês também tinham que aprender a ser vendedor. Vendedor é brabo. O negócio que eu sou também é gestor. Talvez um dos mais brabos dessa nação. Eu gosto demais disso. Sou semeador também e tá tudo certo. Quantos anos que eu tenho? 36. O que eu tenho desejo no meu coração? Viver de verdade. Também sou atleta e esse mês aí eu vou virar o Ironman. Eu já sou, né? Mas eu quero atravessar a linha de chegada do Ironman. Estou treinando pro Iron. Então, o que eu sugiro que vocês virem? Tirem a vida de vocês para virar Gênesis 1:26. Tirem a vida de vocês para aprender. Tassiana perguntou ali, fala sobre infraestrutura. Eu estou acabando de falar. Eu sou patrocinador de grandes atletas. Eu sou mentor, né, de algumas figuras aí que vocês conhecem. Eu sou professor. E, na verdade, quando você for lembrar de mim, não lembre de nenhuma profissão minha. Lembra que nós somos irmãos. Eu queria que você escrevesse isso. Aí ela lembrou que eu vou subir o Everest. E vou atravessar a vela também, o Oceano Atlântico. Eu tenho algumas coisas para fazer na vida. Estou preparando para bater um recorde mundial também de maior quantidade de autógrafos em livro. Talvez eu vou autografar um livro aí de umas 20 mil pessoas. Vamos ver se vai ter as pessoas para fazer isso. Eu já fiz de 15 mil. Se eu tivesse feito o registro no Guinness, custa mais de 100 mil reais. Uns 20 mil dólares para fazer isso. Para ajustar tudo, né? Ou você arruma um patrocinador, você paga. No meu caso, eu tenho que pagar. E aí, eu ia bater o recorde mundial. Né? Então, o que acontece? É chato ficar falando da gente, né? Então, falar de você é melhor. Lembra de mim como irmão mais velho, mesmo a sua idade sendo superior à minha. Ô Leila, vou para Portugal sim. Lembra que eu sou um irmão. O irmão daqueles que prosperou, veio de baixo, igualzinho você, poucos aí não são nessa mesma situação, e que tem o maior interesse do mundo de te ver próspero. Alguém perguntou, Marçal, as pessoas duvidaram muito de você? Muito. Eu era muito criticado. Muito criticado. Só que agora eu sou mais. Porque eu aumentei a base para críticas. Antes eu tinha uma base pequena. Para ser criticado. Quando você aumentar a sua infraestrutura, vai aumentar a quantidade de críticas. Por exemplo, eu sou criticado porque eu defendo família. Então tem muita gente que me critica. Eu sou criticado porque eu tenho um conhecimento político, né, que não é de hoje. Eu até tenho livros escritos sobre marxismo, tudo. Eu sei o que é a questão de dominação. Então eu sou muito criticado pela minha posição política. Eu não sou radical de nenhum lado. Meu negócio é produção. Fazer o ser humano produzir com a mente. Não produzir para o capitalista. Eu nem sou capitalista. Eu não sou comunista. Eu acho que isso não funciona. Eu não sou capitalista porque não cabe todos nós lá dentro. Eu descobri, foi isso que me fez descobrir um modelo novo de governo, chamado governalismo. Governalismo, é porque o capitalismo só cabe 2% de líderes. Não sei se você sabe disso. É por isso que tem gente quebrando e gente subindo. O capitalismo foi desenhado só para 2%.
O comunismo parece bom porque ele foi desenhado para 100%. 100% de todo mundo na pobreza conseguiu ser comunista. 2% das pessoas governando, né, capitalizando, você é capitalista. Governalismo, tanto de gente que quiser cuidar da própria vida, da própria família, da própria casa, dos próprios negócios, subindo e a gente servindo uns aos outros, nós somos governalistas. Pois eu posso falar disso. Quanto mais infraestrutura você tiver, mais poderoso você vai ser, mais você vai chamar atenção, mais você vai denunciar as pessoas que vivem em sua volta. O que acontece? Eu vejo que algumas pessoas, elas não crescem porque elas não suportam esse processo de infraestrutura, de expandir o território. Esse negócio que eu te falei sobre ver o tamanho do seu terreno e descobrir o tamanho da sua obra, escreve essa frase. O tamanho da obra é definido pelo tamanho do terreno. Deixa eu dar um exemplo. Nós vamos comprar um terreno aqui em Alphaville. A primeira coisa que eu quero saber não é o preço. Eu quero saber se é gabaritado o terreno. Eu quero saber se ele é verticalizado. Eu quero saber se ele tem verticalização, porque se ele tiver verticalização, essa verticalização ela vai potencializar o terreno. Por exemplo, nós compramos um terreno de 5 mil metros. Você vai pegar o plano diretor da cidade e vai ver exatamente como que pode construir, qual que é a área que eu tenho que deixar disponível para construir no terreno inteiro. E aí ele fala para mim que pode construir só 6 metros de altura, por exemplo. Vou dar um exemplo. Você vai comprar um terreno desse e já tem a regra, vai fazer o quê? Você tem que seguir a regra. Então, se você me mostrar o tamanho do seu terreno, eu sei o tamanho da obra que cabe dentro desse terreno. Eu vou lá, pesquiso e falo, nessa cidade é assim, cada cidade é de um jeito. Agora, se eu chegar lá e tá escrito assim, ó, gabaritado, terreno verticalizado, pode construir 30 andares. Eu vou descobrir o tamanho do seu terreno, o lugar que esse terreno tá. Você vê que é importante que o mesmo terreno, que é terra, se ele tiver lugar diferente, ele pode fazer coisa diferente. Então, você é um terreno, você não vai poder construir 30 andares em qualquer lugar. Não vai. Alguém escreveu aí que eu sou motivacional. Você errou. Eu sou ativacional. Motivacional dá ânimo de 30 minutos para as pessoas. Já fui, isso é uma merda. Não faça esse tipo de coisa. Eu lembro de ser mentor uma vez de um tipo de futebol. E aí os caras ficaram falando assim, por que você não põe os vídeos? Todo mundo que vinha aqui ficava pondo vídeo pra gente rir. Eu falava, porque esses vídeos duram meia hora, o jogo dura 90. Qualquer coisa motivacional vai te dar energia por 30 minutos. Eu preciso que vocês sejam ativados. Aí eu olhava pro fulano e falava, eu preciso que sua ponta da sua perna direita, no seu pé, tem uma carabina. E quando você estiver chegando na grande área, essa carabina aponta, não lembra de nenhuma música, nenhum vídeo, dá um tiro de 2 canos no gol. É isso que eu preciso. Os caras ficavam assim, ó. Que conversa é essa, moço? Que motivação? Se você tem identidade, tem propósito, você precisa de motivação de quê? Você precisa todo dia focar naquilo que você é e para onde você está indo. Todo dia. Eu sou ativacional, eu sugiro que vocês sejam assim também com as pessoas. Nós vamos estar fazendo a live todo dia, 4h59, tá? Sejam todos bem-vindos. E o que eu tava terminando de falar, que a pessoa virou e falou isso? Eu tava falando da motivação. Então não seja motivacional. Seja ativacional. A nossa briga capitalista e comunista, nenhum dos dois funciona para todo mundo. Nenhum dos dois funciona. Não funciona. O que eu vim fazer aqui na Terra? Vim descobrir esses métodos que não funcionam e falar, então vamos criar o que funciona, caramba. Por exemplo, eu assim, deve ter ecossistemas mais ricos que o meu, no digital, no imobiliário. A gente tem um equity hoje aí de alguns bilhões. Só que eu duvido que tem algum ecossistema onde mais pessoas prosperaram como no meu, onde mais pessoas são potencializadas como no meu. Não tem. Não tem. Por quê? Porque eu descobri o método de prosperar mais rápido, fazendo todo mundo em volta prosperar. Todo mundo. Eu fico pegando o pé. Eu que chego na pessoa que anda comigo e falo, que hora você vai trocar esse carro? Que hora você vai comprar essa casa? Que hora você vai fazer isso?
Aí, voltando ao negócio do terreno. Por que que eu faço esse tipo de coisa? Eu descubro o tamanho do terreno da pessoa, descubro a liberação que esse terreno tem e ajudo a investir na obra. A palavra fala, o nosso próprio mestre Jesus fala, ele fala o seguinte: maior é o que serve. Vocês vão anotar isso aí. Maior é o que serve. Se você aprender a servir, isso vai explodir sua vida. Se você aprender a fazer isso, só sirva. Coloca assim, ó. A minha vida está a serviço de outras vidas. A minha vida está a serviço de outras vidas. O que significa isso? Não é pegar só um rodo com pano e limpar o chão de alguém, mas é começar nisso, depois servir administrando. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu vou servir. Se eu entender, né? Senão eu vou reter. Quanto mais sabedoria que eu tiver, mais eu vou transbordar. Transbordo é igual a serviço. Servir. Vai chegar uma hora aqui nessas lives de manhã que eu vou te contar os 7 ciclos. Na vida, se quiser aprender a contar seus dias, primeiro ano, primeiro ciclo chama aprendizado. Segundo chama serviço. Terceiro chama-se aliança. Quarto chama-se oportunidade. 5, perseverança. 6, exponencial. E 7, desfrute. Vai ter um dia que eu vou falar só disso. Você tem que primeiro aprender a contar seus dias. Deixa eu explicar um negócio aí para ver se te ajuda. Presta atenção. O que eu quero que você entenda? Se você aprender a contar seus dias, se você aprender sobre a sua identidade, se você aprender sobre o seu propósito, se você virar uma máquina de derrubar seus bloqueios e ressignificá-los, se você virar uma máquina de network, se você virar uma máquina de modelagem, se você virar uma máquina de branding, se você virar uma máquina de storytelling, se você virar uma máquina de gestão, se você virar uma máquina de aquisição, se você virar uma máquina de venda, eu não sei nem o que dizer. Se você virar uma máquina de sabedoria, se você souber ler seu tempo, eu não tenho o que dizer, mano. Eu não tenho o que dizer. Se você dominar sobre todas as coisas, do jeito que Deus falou que você... Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. O que apareceu aqui no YouTube. A pessoa escreve assim pra quebrar o flow. A Tainá Almeida. Pablo, já me disseram que você é o anticristo. Que merda, velho. Esse povo burro. Como que o anticristo é comedor de piqui e veio de Goiás, moço? Que dia. O anticristo está ali em volta das 10 nações, em volta de Israel, e vai propor a paz, moço. Eu proponho um confronto, sou completamente diferente. Eu sou um dos caras mais chegados de quem você tá falando que eu sou anti. Que é isso, moço? Me ajuda. Esse é o nível de religiosidade de uma nação onde a distorção da realidade cria esse tipo de coisa, esse tipo de fábula. É o povo mais doido que eu já vi. Você pira que um monte de gente manda isso pra mim? Você é o anticristo. Cara, você tá ficando louco. Você não entende Bíblia. O anticristo vai propor a paz, moço, nas nações. E eu tô aqui propondo um confronto. Você confrontar você. Eu tô propondo afronta. Afronta gera humilhação. Confronto gera edificação. Eu quero é que você confronte. Moço. Sabe o que é o problema? Nós vivemos debaixo de idealismos, ideologias, idealismos e fantasias e fábulas. O tempo todo. O tempo todo. Alguém perguntou um negócio interessante. Se você estivesse em Goiânia, que é a cidade que eu nasci, em Goiás, eu estou em São Paulo desde 2019, você estaria onde você está hoje? Não tem como, moço. Não tem como, mano. Toda a realidade foi formada quebrando um monte de conceito, conectando com gente, indo para todos os lugares da Terra, não é só São Paulo. Você viu a lista das coisas que eu te falei? Que se você se transformar nisso, você vira uma máquina. Você vira uma máquina. Você vira uma máquina de igual inteligência artificial.
Qual que é a diferença da inteligência artificial para o cérebro humano dessa geração? O cérebro humano dessa geração não quer mais aprender. É um cérebro que é doutrinado para ter seus bloqueios, não descobrir o que é, como você não descobre, você está a serviço de qualquer sistema. Quando você descobre o que você é, você não curva para nada. Você vai fazer o que você tem que fazer. Isso é o seguinte, imagina você carregado de medo, você acha que é a sua profissão, olha que louco, você acha que você é a sua profissão, você é cheio de limitação, você não investe na sua infraestrutura, você é cheio de dogma, você é cheio de religiosidade, até quem não vai na igreja é cheio de religiosidade, porque o nosso país é religioso. E aí você vai com a sua consciência a lugar nenhum, porque se você falar, não, eu não quero ser a minha profissão, sua família vai ser a primeira a te dar um tranco. A sua família vai ser o primeiro a te dar um tranco. Então o que acontece? Você quer, por exemplo, avançar. Você vai falar para alguém que você ama, que você está acordando de madrugada para ouvir alguém na internet. Primeira coisa é que ninguém quer saber o que está sendo ouvido e nem o que mudou em você. As pessoas querem te criticar para mandar você dormir mais tempo. Isso é forte, hein? Nossa cultura não é de abençoar os outros. Por exemplo, eu tenho casa nos Estados Unidos e quando eu estou com o meu carro lá nos Estados Unidos, todo lugar que eu vou, um americano sempre olha e fala, nice. Ele olha feliz. Eu não sei explicar quem pôs isso na cabeça dele. Deve ter sido outro americano. Eu tô lá dirigindo meu carro. Tem uma mansão lá nos Estados Unidos. Não chega aos pés da minha. Acho que ela deve valer umas 3 vezes a daqui. Mas é um lugar maravilhoso. E aí eu tô dirigindo o carro. Toda hora uma pessoa olha pro carro e fala, uau, nice. Eu olho para aquilo e falo, por que ninguém faz isso no Brasil, mano? No Brasil. Por isso que eu tô aqui. Eu vou desistir não, mano. Eu posso estar com 120 anos. Eu vou ensinar esse povo a subir esse nível de mentalidade e civilidade. O Brasil olha para você que prosperou e fala, ele roubou de quem? É. Sabe o que acontece? Quando eu falo isso, tendo a mentalidade de escassez, eu estou falando para mim mesmo que isso nunca vai ser possível para mim. Por que o americano fala isso? Porque ele sabe que ele vai ter, é só ele querer. Quando eu tenho inveja de uma pessoa, Marcelo, você pode comprar o que você quiser, você ainda tem inveja? Tem, porque eu tenho um cérebro. É impossível carregar um cérebro na cabeça, sua caixa de comando, e não ter inveja. Isso é impossível. Se você não tem, isso tem problema químico. Às vezes eu vejo um bonitão que andar comigo e fala, olha, eu olho para qualquer mulher e não sinto nada. Eu falo, então, nós não temos um homem aqui, não tem testosterona aí dentro. Eu não gosto de gente mentirosa. Eu não quero saber se você é invencível, eu quero saber o que você faz com as suas tentações. É diferente. Não venha com conversa fiada. Eu já dou o primeiro alerta para a pessoa. No terceiro alerta, eu já descredibilizo ela, coloco uma tarde de lenda na pessoa e falo, vai se afastando de mim, porque eu não gosto de gente assim. Pelo menos para andar comigo, né? Você pode ser o que você quiser, aonde você quiser. Sabe o que acontece? Alguém falou, a queda trouxe isso. Pois é, mas por que o americano está no nível? É a nação mais rica da Terra, e a nossa, que é a nação, na verdade, mais rica é a nossa, em bens naturais, mas a mentalidade deles é superior à nossa. Eles são superiores porque eles têm mentalidade de vencedor. Tem um índice que... IDP, o nome do índice, se vocês quiserem pesquisar, Índice de Distância do Poder. Os Estados Unidos têm um IDP, o melhor IDP do mundo. O Brasil tem o pior junto com o México. Agora eu explico o IDP. Quando eu sinto inveja de uma pessoa, e isso são poucos segundos, eu imediatamente ligo algumas coisas dentro do meu cérebro. Primeira coisa quando eu estou sentindo inveja do ser humano é fazer o quê? É falar assim, ó. Eu primeiro abençoo a pessoa. Sempre quando eu estou com inveja dela, eu abençoo ela. Eu falo, continue prosperando. Por exemplo, eu vou na casa da pessoa e chego na casa dela,
e falo, eu vou falar um caso real, quem é meu aluno nem sabe. Eu fui numa casa, vi uma garagem, fiquei chocado. Lá tinha uma McLaren, lá tinha uma Porsche, lá tinha uma Ferrari. Quem que era o outro carro? Resumindo, eram carros que eu jamais imaginei ter. O chão era de... Como é que chama o chão aqui? Epóxi. Tinha umas luzes cortando os carros, assim. Tinha um escritório dentro da garagem de vidro com porta que abria desse jeito aqui. E aí eu falei, uau, que casa. Que casa. Primeira coisa. Segundo, falei, que você continue prosperando. E a terceira, não aceito menos que isso. Eu não tirei nada do cara, não diminui o cara. Não pus a inveja para dentro de mim, eu coloquei ela para fora. Sabe o que aconteceu? Eu não sei se você já percebeu na hora que eu tava explicando. Essa garagem aqui é mais doida que a dele. Ele chegou a vender essa casa, tá morando em Dubai, um grande amigo mora nessa casa. E aqui tá um detalhe. Eu destruí aqui, eu abri a garagem, fiz exatamente como eu vi, que é a garagem mais doida que eu já vi, igual a do Homem de Ferro. Aqui tem carros mais poderosos do que na garagem dele. Só não tem a Ferrari hoje, que eu vendi a Ferrari, uma 459. Sabe o que acontece? Cuidado com o que você mentaliza. Cuidado com o que você abençoa. Quando uma pessoa abençoa um próspero, ela está abrindo a oportunidade dela de viver aquilo. Então vocês vão aprender. Primeiro, respeite a conquista que a pessoa teve. Segundo, abençoe ela para ela continuar prosperando. Terceiro, faça isso que eu estou te falando. Não aceito menos que isso. Cuidado com o que você abençoa. Cuidado com o que você deseja. Só lembra de uma das coisas mais poderosas do mundo. Só não aplique seu coração. A única coisa que Deus quer de você é seu coração. As demais coisas você pode ficar para você. Um dia eu comprei uma Land Rover, minha primeira, acho que eu já tive umas 8. Agora 9. 9 Land Rovers. Só que eu dei para alguém, já foi 3. Eu já dei 3 para pessoas que eu gosto. Eu toma, é sua. Eu já dei uma Land Rover de 1 milhão para um amigo. O que acontece? Essa grande questão de você respeitar o que a pessoa fez, abençoar o que a pessoa faz e transformar aquilo como um piso para você e não um teto. Quando você fala não aceito menos que isso, significa que você está falando para você, vá subir sua energia, porque isso vai ser aquilo que nós vamos pisar com os nossos pés. Quando eu fui comprar minha primeira Land Rover, eu fiquei emocionado, falar a verdade para você. Era o melhor carro do condomínio que eu morava, um condomínio popular lá em Goiânia. Eu tava correndo e eu comecei a chorar. E eu não tava entendendo porque eu tava chorando. Eu sou muito apegado com o carro, mas eu fiquei realmente emocionado. Mas eu tive uma clareza, assim, o Senhor falando comigo. Cuidado com o que você me pede. Eu vou te dar tudo, mas não coloque seu coração em nada. Aí que eu chorei. Bah! Fiquei doido. Aí eu falei, eu entendi. Esse carro, eu dei uma ré, quebrou a traseira do carro. Aí meu coração falou pra mim assim, ó, já quebrou, nem olha. Você já bateu, bati em um ferro, não olha, não lamente, esquece. Eu, desse dia em diante, eu nunca me importei com coisa. Coisa pra mim tem que dar manutenção, tem que ter zelo, tem que ter tudo, mas eu não importo com isso. Então, quimicamente, a inveja, ela vai entrar dentro de você, você precisa saber o que fazer com ela. Ela precisa ser canalizada, senão ela vai te engolir. E o pior de tudo, você não vai conseguir sair do lugar, ela vai te afundar, é uma areia movediça. Por isso que eu gosto dessas 3 coisas. Respeite o resultado, abençoe o resultado. Declara que essa pessoa vai prosperar ainda mais. E o terceiro é, isso não é minha meta, esse é meu piso, então eu não admito menos que isso. É muito ruim
Todas as vezes que eu falo essa frase, eu engravido a atmosfera e eu coloco tanta pressão nisso que esse trem volta, eu fico puto, porque não teve uma vez que eu fiz isso, que esse negócio não voltou. Isso é uma grande coisa que você tem que treinar seu coração e seu cérebro. Alguém perguntou, Pablo, hoje eu não dormi nada, o que eu faço? Vá dormir? Escreve todo mundo assim, ó, a palavra tem poder. Ela tem poder para fazer? Não, ela tem poder para transformar a atmosfera. Agora, se você der conta de pegar a atmosfera e plantar nessa atmosfera, vou te dar um exemplo. A palavra ela tem um poder, você falar assim, ó, terra, me dá uma fruta. A terra não vai nem responder porque ela não conversa. Mas se você usar da palavra, falar, eu vou plantar, eu vou colher, essa palavra fica ecoando, a atmosfera muda nisso, você vai lá pôr uma semente e abençoa aquela terra, ela vai voltar mais forte. Aí a pessoa fala, não vai, você não conhece a natureza. A palavra ela tem realmente poder. Só que o poder da palavra é poder verbo. O poder substantivo tem que vir da ação. Eu não sei se você entendeu, posso repetir. O poder que a palavra tem é verbo. É de falar, eu posso. O substantivo é eu tenho. Fala, Diamond. Eu tenho o poder. Aí alguém perguntou, nós temos que declarar isso todos os dias? Temos que declarar todos os dias aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos e aquilo que nós estamos empenhados. Isso tem que ser declarado. Se eu não abrisse a boca, os quatro cantos da terra não iam me ouvir. Então eu preciso abrir a boca. Presta bem atenção. Se você quiser prosperar, você vai ter que parar de falar mal de você, parar de falar mal do Brasil e vai ter que ser uma bênção. Você tem que declarar. A palavra tem poder para dar o resultado? Não, ela tem um poder para começar qualquer coisa. Você crê, por isso você fala. Está escrito assim. O que você vai fazer? Você vai começar a declarar essas coisas. Por exemplo, quando eu andava de bicicleta e ganhava R$ 1.600, eu ganhava 1.600, não, eu ganhava R$ 800. R$ 800. Eu era instrutor de treinamento, eu comecei a ganhar esse valor. E aí, eu tava dando aula de internet, eu não sei explicar o motivo, tá? Eu dava aula e falava, gente, vocês têm que prosperar. Aí as pessoas falavam, não, você anda de bicicleta, ganha R$ 800, que você tá falando? Aí eu ficava mais doido, eu falava, vocês têm que acessar a riqueza. Marçal, você é o cara mais bobo que eu já vi. Eu também concordo. O bobo que tem mais resultado, talvez. O mais bobo com mais resultado. Não vou querer ser maior que ninguém, não. Mas é o mais bobo com mais resultado, eu acho que pode ser eu. Eu não tinha nada. Nada. Eu tinha uma bicicleta, um tênis, um notebook, uma mochila braba. E eu começava a falar, vocês têm que acessar a riqueza. Esse povo me humilhava. Talvez você não me conhecia. Hoje eu tenho 80 quilos. Meu cabelo era aqui. Eu tinha 59 quilos. Andava com as roupas largas. Gostava de skate. E aí eu virei e comecei a falar da prosperidade. Tendo isso de patrimônio. Sabe o que aconteceu? Eu chegava na porta da Brasil Telecom. Foi lá que eu comecei essa carreira. Eu era atendente, aí cresci 5 cargos verticais e me tornei o executivo mais novo da companhia na época. Na época tinha 200 mil funcionários, eu era o mais novo, o gestor da companhia. Mas a história não é isso, não. Volta um pouquinho atrás. A história é o seguinte. Eu chegava, depois da faculdade, e aí eu vinha de bicicleta, aí os meus 30 alunos, geralmente eu tinha 30 alunos em cada turma de internet, eles olhavam num tom de humilhação mesmo. Aí eles falavam, o homem da prosperidade chegando aí. Oh, já teve dia de eu virar a esquina pra guardar a bicicleta aí. Esse negócio que escorreu. Marçal, o que você estava fazendo? Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava instigando a realidade. Eu estava limpando o terreno. Eu estava acreditando naquilo que está escrito. Eu
De verdade, eu acreditava não tendo. E é isso, absolutamente isso, que me fez chegar aqui. Sabia que eu já chorei várias vezes me sentindo humilhado por isso? E já tive uma crise absurda. Só eu, né? Com Deus. Deus não tem crise com a gente. A crise dele vai ser no mar de fogo. Mas deixa isso pra lá, outro dia eu te conto. Eu falava, Deus, eu não vou falar daquilo que eu não vivo. E eu sentia no meu coração, mas você é. Mas você é. Mas você é. Você é. Eu falava, mas como? Eu era instrutor de treinamento, Yasmin. Eu dava aula de internet e rede para as pessoas darem suporte para vocês que ficam sem internet. Quando vocês têm uma internet da operadora, eu fui atendente disso, atendi quase um ano, e depois eu fui instrutor disso, depois eu fui chefe dos instrutores, depois virei coordenador, depois virei executivo. E aí eu chorei algumas vezes. Eu falava, eu não vou falar para esses pobres que eles são ricos, porque eles não são. Porque eu sou pobre e acredito que sou rico e não sou. Imagina um pobre que não acredita que é rico. Eu acredito que sou e não sou. Eu ficava em crise. Mas a palavra falava várias coisas ao meu respeito. Eu falei, quer saber? Eu vou continuar falando. E se ninguém virar, o problema é deles. Mas eu não vou deixar de falar por eu não ter isso. Vou te dar um exemplo. Um bebê, ele não corre. Mas na hora que ele começa a falar, ele pode falar que vai correr. Porque ele vai correr, vai chegar essa hora. O fato dele não correr não significa que ele não tenha corrida dentro dele. O que eu estou falando é uma realidade presente, só que eu não consigo. Eu não consigo fazer, não significa que eu não sou isso. Eu sou um corredor. Então, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu falei do bebê. Agora, vários de vocês que estão aqui nessa live, acho que 20 mil pessoas estão na live agora, de pico, vai passar umas 150 mil pelo tempo, pela experiência que eu tenho, dá umas 150 mil. Você ainda não dá conta de correr tendo 20, 30, 40 anos. Não consegue. Se eu te chamar para correr 10 km comigo, você vai arregar. Por quê? Porque você vai falar dentro de você, eu não sou corredor. Mentira, um bebê pode falar que é corredor. Ele só precisa crescer, treinar e correr. Para correr precisa de andar. Você é um corredor, sim. O que você precisa? Você precisa de aceitar. Então o processo criacional nem é seu, já foi. Então pula a etapa que você acha que é culpa sua. Criar. Não, você não cria. Tem um povo na internet top que fica falando a palavra co-criar. Nossa, eu curto pela autoralidade, mas descurto porque Deus não deu essa capacidade de criar algo novo. Ele deu a capacidade do asa, no hebraico, chama transformação. Quando você descobrir o que significa isso, você vai parar de querer criar qualquer coisa. Pode escrever o que eu estou te falando, não existe criação. Existe transformação. Me dá o nome de alguém que criou algo que não foi Deus que criou. Só me fala. Lá em Mateus 18 está escrito assim, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. As coisas já funcionam, só tem que fazer elas funcionarem, ligar. Tchum! A maioria das coisas que Deus criou ainda não estão na sua plenitude. Deus criou coisas e essas coisas, elas não foram acionadas. Se você quiser, eu posso te falar, por exemplo, pede para mim, fala assim, me prova alguma coisa que Deus fez que ainda não é utilizada. Me pede aí, só escreve um, assim, me prova, só escreve isso. Então, acontece, nós não estamos de criarmos. Quando a gente fala da criatividade, é a transformação do que foi criado. É simples. Simples, simples, simples. Se você virar para mim e falar, me prova, eu posso te provar. Nós passamos milênios na Terra e ninguém nunca descobriu a bauxita. Chega um cara, descobre a bauxita, hoje você conhece ela como alumínio, 8,3% de todo o peso terrestre é bauxita, o terceiro item mais pesado que tem na Terra. A Vivi Franca falou, teletransporte ainda não foi. Não foi? Então abre lá em Mateus, o diabo teletransportando Jesus para o pináculo. Certeza que não foi? Aí você vai pegar todas as coisas e vai falar, mas que coisa é essa?
Eu vou te dar uma dica, já que você falou isso. Você vai abrir em Colossenses 2:3, está escrito assim, ó, nisto a saber, em Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Está escrito exatamente assim. Então é o seguinte, você pode falar qualquer coisa que você quiser. Eu vou te falar o que Deus criou. Vocês estão pedindo aí, me prova. Então tá bom. Uma das coisas mais poderosas que Deus fez, que ainda não explodiu e não entrou na sua plenitude, é você. Você é uma prova. Você é uma prova de coisas, ou de causas, ou de seres que Deus fez, que ainda não foi. Não foi para sua plenitude. Então não é uma criação, é um crescimento. A gente não cria, a gente transforma e faz crescer. Todo bebê pode correr. Todo bebê pode correr. E ele pode ser chamado de corredor mesmo nem andando. Aí você vira para mim com a sua mente, que ainda é do tamanho de uma ervilha, e fala, mas se ele tiver deficiência? Se ele quiser correr, ninguém vai impedir de correr. Se faltar 2 pernas, ele vai pôr 2 próteses. Ninguém vai impedir um ser humano de fazer o que ele quer. Nunca. O que a gente faz é transformar e crescer. Pegar a bauxita, entregar o alumínio. Pegar um minério de ouro e colocar esse anel no seu dedo. Nós somos transformadores. Então nós transformamos matéria, nós transformamos gente, nós transformamos a atmosfera, nós somos transformadores. É isso que nós somos. Quando você de fato entender o que você é, você vai parar com conversa fiada, não vai sentir que não é aquilo, porque se você é imagem e semelhança dele, tudo posso. Alô? Escreve assim, ó, tudo posso. Agora, depois que você escreveu tudo posso, responde para mim. O que você não pode? Vai, manda a lista do que você não pode. Deixa eu ver. O dia que os humanos comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não está entendendo. Pode tudo. O bem e o mal. Pode passar angústia, pode passar alegria. Alguns estão escrevendo a continuação do tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Como, ô André, que eu tudo posso? Porque ele colocou o que ele é dentro de mim e falou, você pode tudo, inclusive fazer tudo errado. Você pode tudo, inclusive viver angustiado. Você pode tudo. Você pode correr, você pode andar, você também pode ficar parado. Você pode tudo. Eu acho interessante uma pessoa quando abre esse versículo, está lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, a pessoa abre o versículo. O que ela põe na cabeça dela? Ela põe assim na cabeça dela, eu posso tudo, comprar um navio, comprar... Você pode. Mas é porque o que está escrito lá é para apontar, posso passar no caos, posso passar na alegria, eu posso fazer qualquer coisa, eu continuo firme. Eu continuo poderoso naquilo que eu carrego. Você pode. Conta pra mim o que você não pode. Conta pra mim. Você pode acessar aquilo que Deus falou a seu respeito. Você pode ser uma das pessoas mais impressionantes dessa geração. Ninguém está importando com isso, então é tão fácil fazer. Alô, desculpa. Você pode ser um dos seres humanos mais incríveis dessa geração, ou de todos os tempos. Mas como, Marcelo, tem tanta gente boa. Olha o que a sua cabeça está falando. Como tem muita gente boa, eu não posso. Você falou não posso, eu já tenho certeza que você não pode. Mas se você quiser, tem pouca gente interessada nisso. Um dia eu falei para um amigo meu, cara, você sabe qual a distância que você está de ser o número 1 do Brasil nisso? Aí ele falou, cara, eu tô longe demais. Eu falei, sério? Cita para mim o número 1. Aí, no assunto dele. Não tem. Eu falei, você tá distante de uma palavra, de falar que é e viver isso. Cadê o número 1, moço? Eu curto demais. Tem alguns mercados onde não tem essa conquista de ser o maior, o que mais vende, o que mais não sei o quê. Cara, tão fácil ser o melhor do Brasil nisso, cara. Tão fácil. Sabe o que é interessante? Você pode tudo, o certo e o errado. E você que não é governante, não tem essa mentalidade, você escolhe o não posso. Aí você começa, eu não posso. Eu não posso parar na frente de uma plateia e falar, eu não posso abrir uma live e fazer uma live. Eu não posso escrever um livro.
Eu não posso fazer viagens internacionais, eu não posso comprar esse carro, eu não posso isso. Meu filho não pode estudar nessa escola, eu não posso vestir essas roupas caras. É tudo você falando que não pode. Posso falar uma coisa? Busca primeiro o reino. Você pode tudo. Porque quem falou que você pode não foi eu, foi ele. Ele quem, Marçal? Aquele que te criou. Ele falou isso. Eu tenho para te falar algo. Esse algo, todos os dias eu vou estar aqui 4h59 da manhã. Todo dia. Todo dia. Hoje eu melhorei minha nota do sono. Estou correndo o risco de ser rebaixado. Estou correndo o risco de ser rebaixado. Nós temos um campeonato de sono no nosso ecossistema que tem 3 divisões. Com o Marcelo Lopes falando aí, você pode fazer um Ironman. Eu achava impossível. Depois foi subir no status. Achei impossível. Não quis fazer de preguiça. Meu corpo era fraco. Depois comecei a conectar com alguém. Engraçado. Você lembra, Marcelo, quando você chegou aqui? O Marcelo chegou aqui no ano passado e eu falava, eu não vou fazer Ironman. Não faz sentido para mim. Eu quero só fazer um triatlo curto e tal. Aí eu treinei, cheguei terceiro num triatlo, num super sprint. E aí eu, de tanto estar junto e de ficar lendo e desenvolvendo o corpo, a mente foi mudando com a infraestrutura, eu falei, vamos fazer o Iron. Engraçado, eu quero fazer uma prova mundial que é 10 Irons seguidos, para depois fazer 20 Irons seguidos, tipo um atrás do outro, pum, 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 pum. Sabe o que acontece? Tem que tomar cuidado. O Marcos Paulo, que é um dos meus sócios, a gente estava correndo, treinando esses dias agora, há 40 dias atrás, 30 dias atrás. E ele falou, não faz sentido fazer o Iron completo, eu não vou fazer. De um quebra-mola no outro, eu coloquei 2 perguntas, ele falou, bora fazer a inscrição. Sabe o que acontece? A sua mente, ela está conectada. Olha o Thiago Braz aí, ó. Thiago Braz é nosso medalhista olímpico, tá aqui na live do Instagram. Nosso medalhista olímpico, 2 medalhas de ouro. Eu vou estar com você, Thiagão. Vamos treinar pesado para a gente pegar mais uma medalha ano que vem. Vai ser na França a próxima Olimpíada. Vocês vão me ver lá na Olimpíada com ele. Vai ser um tempo poderoso. Esse Thiago Braz vai transformar a gente. Um cara que tem um coração incrível. Ele tá aqui assistindo. Ele é aluno nosso, ele é a esposa. São pessoas muito queridas. Ele me fez esse convite para ajudar ele. Né? É engraçado, né? Como é que ajuda um cara que já ganhou 2 medalhas de ouro? Só vai lá para não atrapalhar o cara. Só faz o que você dá conta, hein? Eu lembro o dia que, irmão, você ganhou a primeira medalha de ouro, eu fiquei chocado. Eu tava num ambiente, assim, num lugar bem triste. Aí, olhando pra televisão, aí eu vi um cara falando assim, e o brasileiro vai... E o brasileiro vai por uma altura, ele pediu para aumentar o sarrafo na altura que ele nunca conseguiu. Eu falei, que cara doido, mano. E aí, em 2014, né, foi isso. Os brasileiros, eu falei, coitado, não vai dar conta. Ele nunca fez essa marca. Sabe o que ele fez? Ele fez o CCC, ele pegou a energia inteira do estádio, aplicou naquela vara. É o salto com vara. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Que gritaria. Você conseguiu passar naquele negócio lá. Passou por cima do sarrafo numa medida maior que a do francês, né? E o francês era o badalado. Quem falou que você não pode? Escreve assim, ó, em homenagem ao Thiago Braz. Tudo posso. Novos desafios vão destravar tudo. Você sabe o que eu amo na vida? Sempre eu tô me desafiando. É tudo ou nada, moço. Olha lá, a galera lembra disso. Ele tá aí, ó. Pode escrever o Marçal que nós vamos pegar ouro em Paris. Bora. Vai ser top. Já foi top. Nós precisamos construir um Cronos, encher de glória nesses treinos, subir na pressão, que vai vir gente mordendo. O cara ganhou 2 medalhas de ouro nas últimas 2 Olimpíadas. Acho que ele vai ser o primeiro brasileiro a pegar 3 medalhas de ouro, não é isso, o Thiago Braz? Escreve todo mundo assim, ó, novos desafios, novas conquistas. Não tem novas conquistas com os mesmos desafios.
Novas conquistas, novos desafios, novas conquistas. Não tem como ter novas conquistas fazendo as mesmas coisas. Tudo nós podemos. Ixi, o que aconteceu com o horário? Nós começamos 5 da manhã, 6h25, agora que eu vi essa bodega aqui. Eu vou ter que treinar ali. Bora correr, Thiago Rocha? Bora correr, pedalar e nadar. Cara, tão bom estar com vocês aqui, eu gosto demais disso aqui. Eu fiquei exato 150 dias fora do 459. 150 dias. E agora vocês vão enjoar de ver minha cara. Enjoar. Eu vou te dar uma missão hoje, tá? A missão hoje é o seguinte. Alguém perguntou ali, conta o quão resistente você é. Todo o corpo é muito resistente, mas ele não foi treinado para resistência. Toda a mente é hiper resistente, mas não foi treinado para isso. Todo o espírito é resistente, só que não foi treinado. Qual foi a palavra que eu falei nas 3 esferas? As 3 palavras que eu falei foi a mesma palavra, né, nas 3 esferas. Treino. Coloca aí, ó. Só reina quem treina. Escreve aí. Vou te dar uma tarefinha para você mexer o esqueleto. Dá um jeitinho de você sair agora dessa live. Nós vamos fazer um boot. Vou mentalizar o dia com você aqui agora. E ou pega uma bicicleta, ou pega um tênis, ou vai para esteira. Faz um favor. Vai mexer essa musculatura, esse esqueleto, esse sistema nervoso. Entrar em movimento. Escreve todo mundo assim, ó. Só reina quem treina. Todo dia nós treinamos na academia, todo dia nós corremos, todo dia nós pedalamos, todos os dias, todos os dias. Eu não marco nenhum compromisso na parte da manhã. É bem difícil. Só quando não tem saída. Fora isso, minha agenda na parte da manhã inteira é cuidando do corpo, da alma e do espírito. Marçal, mas é porque você tem dinheiro. Tem gente que tem mais dinheiro que eu e não tem um minuto de sossego. Não é o dinheiro não, moço, é a mentalidade. Não é o dinheiro não, são as prioridades. No final das contas, eu tive um lance muito forte. Eu chamei minha esposa, não sei se vocês estavam assistindo ontem alguma coisa lá que eu tava falando do QGR. O olhar que a minha esposa olhou para mim, até emocionei aqui pelo jeito que ela me olhou. Eu falei assim, eu trocaria tudo que eu tenho para voltar para os meus 16 anos de idade. E ela com 15. Ela tinha 15 quando eu conheci, eu tinha 16. E aí eu falei, eu voltaria tudo. Eu daria tudo. Tudo que eu tenho. Aí ela olhou pra mim assim com um olhar de ternura. Eu toparia. Dar tudo. Ficar sem nenhum real. Inclusive, eu toparia de tal forma que eu toparia aos 16 anos de idade para voltar. Dar todos os bilhões de todas as empresas nossas. Voltar aos 16 anos e alguém falar pra mim, tem 500 milhões de dívida no seu nome. Eu mesmo assim toparia. Mas você tá doido. Toparia. Aí acabou, né, a reunião. A gente foi num galpão que eu tô reformando. Eu amo obra, pra quem não conhece, eu toco umas 12 obras ao mesmo tempo. Aí ela entrou no carro e falou assim, eu topo. Aí eu falei assim, só que tem que ser sem as crianças. Aí ela, não. Aí eu falei, a gente vai ser amigo dos nossos filhos? Como que seria isso? Aí a gente ficou lá doidinha. Eu falei, pois é. Só que se eu voltasse e soubesse que isso ia dar certo no nível que deu, eu não ia esperar até 21 para casar com você. Eu ia casar com você com 16 anos. E aí aconteceu um detalhe, cara. Isso foi real, aconteceu dentro do carro ontem. E eu falei, só que acontece uma coisa que você tem que saber. Não ia vir nenhum dos nossos filhos. Aí ela começou a escorrer lágrima. Não, mas tinha que ser eles. Não tem como. A semente, na época, ia ser outra, ia ser outras pessoas. Aí ela pensou bastante. Eu acho que eu não voltaria. Essa é uma besteira tão grande, mas mexeu tanto com o meu coração, que acho que não precisa voltar atrás. Mas o que eu quis te mostrar é que o dinheiro não vale nada perto da vida, perto do tempo que você tem. E a gente já conheceu 4 pessoas brilhantes,
que é o Lorenzo, o Benjamin, o Miguel e a Isabela. E aí, no final das contas, quando a gente foi decidir se voltava ou não, a gente não voltou por causa deles. É só uma simulação mental. Isso é muito bom, fazer esse tipo de coisa. Foi muito forte. Eu troco tudo, toda sabedoria, inclusive. Eu troco tudo para voltar. Isso é para te mostrar. Não é que eu tô achando ruim a sabedoria nem a riqueza que eu tenho. E nem tô me achando velho. Mas o tempo é tão poderoso que se eu tenho coragem de trocar tudo que eu tenho por voltar aos 16 anos, significa que eu tenho que aproveitar todos os dias. Significa que eu tenho que rejuvenescer todo dia. Significa que eu tenho que perdoar as pessoas o máximo que eu puder. Significa que eu preciso, em todo o tempo, não ser bombardeado pelas pessoas querendo cuidar da minha vida. Eu tenho que levantar esse peito, levantar essa cabeça e falar assim, se eu trocaria tudo que eu tenho para voltar lá atrás, 20 anos atrás, eu preciso trocar tudo que alguém está querendo que eu faça, eu trocar todas as minhas prioridades pela única coisa que faz sentido para mim. E aquilo que faz sentido para mim são pessoas. A pessoa da minha amada esposa, a pessoa dos meus filhos, das pessoas que eu amo, que eu convivo. Então é o seguinte, se eu de verdade trocasse isso, significa que eu não estou tão pleno nesse agora. Isso me fez refletir muito, fiquei muito mexido com isso, muito. Às vezes as pessoas falam, você é um grosso, você não deixa as pessoas falar. O tempo é tão precioso para ficar ouvindo ladainha, vai direto no como, pergunta logo. O tempo é tão precioso para você ficar com raiva de alguém, perdoa logo. O tempo é tão precioso para você ficar adquirindo problemas de coração por causa de besteira. A pessoa não vai te pagar o que você emprestou. Perdoa. Não empreste mais para esse tipo de gente, moço. Seja tão próximo para você não emprestar dinheiro nunca mais. Para você dar dinheiro para as pessoas. Pra você dar oportunidade para elas. Tem gente que precisa. Então, assim, essa viagem no tempo que eu fiz ontem mexeu demais comigo. Muito. A gente acabou não curtindo a volta, mesmo trocando tudo, porque a gente não ia ver nossos filhos. Seriam outros. Aí nessa hora a gente falou, peraí, a gente ia se encontrar, mas não ia encontrar com eles. Vamos aproveitar eles, vamos treinar eles de um jeito que a gente nunca treinou. Isso é uma lavagem do seu coração, tipo, uma experiência muito forte. Essa é uma grande verdade da vida. Trocaria tudo, ainda sairia devendo 500 milhões para chegar nesses 16 anos. Sabe por quê? Porque todo cara rico, todo cara super rico quer descobrir uma forma de não morrer. Os pobres, eles têm até medo de morrer, mas não é tanto assim não. Rico tem um medo de morrer que é absurdo. Por quê? Porque ele fala, quem vai cuidar do meu dinheiro? Quem vai cuidar do meu patrimônio? É sempre isso na cabeça de alguém que é rico. Agora alguém que é gracioso, independente do tanto de dinheiro que tem, moço, tá nem aí. Hoje foi um grande dia. Vou te dar uma tarefa. Tarefa é o seguinte, nós começamos a falar no começo e não falamos mais. Mas a tarefinha de hoje é você ver se tem, faz uma listinha de pessoas, se elas são pessoas erradas, pessoas que não estão indo para o mesmo destino. Então, por exemplo, eu estava indo para a China. Se você põe um avião mandando para a Alemanha, eu não quero ir, o meu avião tem que ir para a China. Então, os voos não saem do Brasil e vão pegando para a direita no mapa. Ele vai para a esquerda, então ele vai lá para, geralmente é voo que vai para Chicago, Houston, Texas, depois vai tudo para Los Angeles dá a volta por trás e sai lá em Tóquio, né, ou Hong Kong. A tarefa que eu vou te dar é descobrir essa rota, essa direção. Você vai escrever a rota. Descobriu a rota por onde você quer ir, você vai descobrir a segunda coisa, as pessoas que precisam estar nessa rota. Terceira coisa, a bagagem. Às vezes você vai ter que jogar a mala do diploma fora. Às vezes a mala do diploma fora. Alguém está perguntando quando que eu vou dar curso na Alemanha. Eu já fiz o MEDP na Alemanha. Agora vocês vão ter que vir aqui. Eu vou em Angola esse ano ainda.
e alguns de vocês vão comigo. Nós vamos lá, nós estamos edificando uma cidade desde 2020. A pandemia deu uma atrapalhada, mas nós continuamos firmes. Nós vamos levantar várias casas ao mesmo tempo, vai ser louco. Louco. No meu aniversário eu levantei, apesar, né? A gente levantou lá R$1,5 milhão de reais. Eu peguei várias coisas minhas e coloquei à venda, né, num leilão beneficente no aniversário. A gente levantou R$1,5 milhão. E a gente ama demais o povo africano e nós vamos entregar essa primeira cidade. Depois nós vamos fazer mais. E aí o que acontece? Você vai pular a rota, as pessoas e a bagagem. A rota é seu plano de voo. Marçal, é o seguinte, eu não sei para onde ir. Então pega uma caneta e escreve para onde você não quer ir. Tem um teste que eu faço com qualquer cérebro que funciona. Pergunta pessoas, quer fazer o quê? Eu não sei o que eu quero fazer. Então tá, amanhã a gente se encontra com uma folha inteira escrito tudo que você não quer fazer. Como assim? Você quer ser frentista? Não, então não quero. Você quer ser padeiro? Não. Então você quer tudo. Engraçado é que no meio do que você não quer ser, vai sair do nada o que você quer mexer. Não, eu quero mexer com viagem. Não, eu quero mexer com internet. Não, eu quero mexer com palestrar. Eu quero mexer com isso, eu quero mexer com aquilo. Então, você vai começar a ter uma percepção clara da direção. Rota é igual direção. Todo mundo acha que o propósito é o fim. Não. Rota é o rumo. É para onde você está indo. E às vezes você vai ter desvios de rota, mas não vai ter desvio do propósito. O propósito é o percurso. Chegar lá, por exemplo, seu propósito de vida mesmo pleno chama morrer. Você quer chegar lá já? Não, então a ponta do propósito, a outra ponta, tá a morte. Então não precisa querer chegar lá. Você vai chegar lá. E Deus abençoando, você vai chegar com 120. Fazendo maratona, eu sei. Se cuidar da boquinha, cuidar do coração, cuidar das válvulazinhas, tudo. Eu tô vendo o Pito ali, que é aluno nosso também, é comandante, é piloto de avião. O presidente das minhas empresas, ele é o Sintra, ele também é comando, ele é piloto de avião e de helicóptero também. O que acontece? A gente coloca uma rota, e não tem problema não chegar na rota, às vezes a gente vai ter um desvio de rota, e aí depois a gente consegue chegar na rota. Às vezes acontece, às vezes eu quero ir, uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, em cima da hora, para dar uma palestra, daqui lá 40 minutos de jato, e aí eu saí faltando 50. Por quê? Porque 40 era o de voo, 5 minutos ali no pouso, mais 5 dentro do carro que já estava esperando para levar no lugar que era do lado, 5 minutos. Bateu uma chuva, 40 minutos eu fiquei só taxiando, só fiquei em volta no ar. Eu fiquei na fila de 14 aviões esperando para descer do aeroporto. Resumindo, não desceu nesse aeroporto, mandaram eu descer do outro, então eu já inseri mais 40 minutos rodando, mais 20 para ir para outro aeroporto, a fila de lá, depois fiquei 1h30 no táxi para chegar no evento. Que merda. Então é o seguinte, eu vou estar aqui todo dia, eu quero que você escreva isso. A lista das pessoas que vão fazer parte da rota, toda expedição, você tem que saber quem que dá conta de ir nisso. Por exemplo, eu vou para o Everest, vou subir o Everest. E no Everest, hoje eu tenho agora de levar 4 pessoas que estão próximas a mim. Para não morrer lá no Everest, tem que gastar uns 280 mil reais. Pra você não morrer, que aí você vai com os caras brabo, que conhece o cara lá, pico 8.849 metros. Chegar no pico mais alto do mundo, tirar uma foto e descer. Alguém ficou encabulado aí, tem fila de avião? Tem. Quando o tempo está normal, os aviões vão chegando um atrás do outro de 2 a 5 minutos em grandes aeroportos, dá tudo certo. Agora quando chove, quando dá treta, quando está com problema na atmosfera, aí começa a dar fila de 5, 7, 8, 10 aviões. Depende do caos. Quando chove, o Sullivan lembra, escreveu, choveu muito. Quando o Heraldo Soares, eu estava nessa palestra, foi um guerreiro esperar esse tempo todo. Então, a bagagem são coisas que você quer insistir. Às vezes a empresa vira uma bagagem. Às vezes você não tem só que deixar a sua CLT, você tem que deixar a empresa, porque essa empresa não tem nada a ver. Então, coloca algo na sua cabeça. Nós somos movidos por desafio. E eu vou todo dia te passando, ó, vamos para o próximo desafio, vamos mudar, vamos crescer. Eu tenho uma pergunta. E o Everest, então, chovendo, deve ser terrível.
Tem que ter ir na melhor época do ano. Ainda tem um problema, tem um risco de morte gigante chegando no pico. Porque um monte de gente tá cansado e começa a cair gente. O negócio lá é feio. Cada 4 pessoas que vai no Everest, uma não volta. E aí, tá com vontade de ir? Tem um K2 que cada 4 pessoas que vão no K2, que é mais perigoso que o Everest, 2 não voltam. Cara, tem que ser doidão aí, né? Muita gente despreparada vai. Muita gente despreparada vai. Por isso é bom você andar com quem já foi lá e voltou vivo umas 500, 800 vezes. É por isso que eu vou pagar pra alguém subir comigo. O sufoco é um pouquinho grande. Mas não, mas pra que você quer mexer com isso? Ah, eu quero pôr na figurinha do álbum assim, ó. Mais um pico. Aí eu não consigo viver sem isso. A vida é boa demais pra gente não se desafiar. Então todo dia nós vamos fazer essa live. A tarefinha que eu vou te passar de novo. Não entre na vibe sozinho. Eu conheço como é um cérebro que tá se esforçando para fazer isso sozinho. Chama alguém para assistir essa live com você e fala, por favor, mesmo que você não goste desse cara que tá falando, só abre o coração e deixa ele falar. Eu vou fazer o boot agora. Todos os dias eu estaria aqui 4h59. Todo dia. E todo dia eu vou explodir sua cabeça. Só que nós temos que fazer um combinado. Eu preciso que você aplique e transborde. Por quê? Porque isso vai fazer você crescer mais que qualquer coisa. Aplicar, anota aí. Aplicar e transbordar. Esse é o lance. O Rodrigo Santos falou, tá difícil achar essas pessoas. Esse é um bom motivo para você selecionar novas pessoas para o voo. Se você não tem essas pessoas agora de bate-pronto, você está indo para o lugar errado, com gente errada e com bagagem errada. Isso é forte, né? Isso é forte. Vamos fechar os olhos e vamos mentalizar. Bora fazer o boot. Todos estão assistindo aqui. Entra na última foto do Instagram, comenta. Eu vou abrir uma caixa de perguntas agora para responder só perguntas da live. Vou responder agora em seguida. Eu vou de treinar e enquanto eu estou treinando eu vou responder. Fechou? Então fecha os olhinhos, respira bem fundo e lá vamos nós. Tira a mãozinha do teclado, fecha esses olhinhos e respira. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado pelo seu amor que não tem fim, pela sua misericórdia. Obrigado pela sua sabedoria. Obrigado pela sua graça. Obrigado por tantas pessoas assistindo. Obrigado por que uma grande parte vai aplicar. E obrigado porque uma pequena parte vai transbordar e outras vidas vão ser afetadas por isso. Quero te pedir, Deus, que ninguém tenha apego a malas, bagagens que não servem para o próximo nível. Aquilo que trouxe essas pessoas até aqui não vai levá-las até lá. O Senhor dê discernimento sobre as pessoas. Que elas sejam verdadeiras com as pessoas que elas estão andando hoje. E se elas não quiserem ir para o mesmo propósito, que elas só tenham o amor de deixar elas seguirem naquilo que elas escolheram. Que essas pessoas encontrem suas verdadeiras identidades, o seu propósito, que essas pessoas se desbloqueiem, que elas possam ressignificar seus traumas, seus problemas emocionais e que elas possam governar. Fala assim, eu nasci para governar e meu governo começa agora. Fala assim, eu vou tomar as decisões difíceis, eu vou tomar todo tipo de desafio novo que me leva para um nível novo e para uma conquista nova. Respira bem fundo. Se veja agora, daqui a um ano, com essa mentalidade repetida todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, você vai rir, você vai ficar muito diferente. Você já tá rindo, você ficou diferente. Agora visualiza a quantidade de pessoas em volta. O que aconteceu? Pois é, fiz todo dia.
Ninguém viu, mas eu vi. Fala assim, ó, ninguém viu, mas eu vi. As pessoas só vão ver depois de um ano essa repetição. Ninguém vai dar valor no diário, mas elas vão ver daqui a um ano. Respira fundo, abre o sorrisão, mostra os dentão aí, esfrega suas mãos e fala assim, ó, tamo junto até depois do fim. Toda vez que a gente esfregar as mãos assim, ó, isso aqui é para aquecer seu cérebro, naquilo que você mentalizou. Fala assim, ó, mãos à obra. Esfrega isso aqui, ó, aquece o cérebro na hora. Credo. 1h45 de live, o que eu tô arrumando? Tem que treinar. Tava treinando. Escreve esse código aí de hoje. Ninguém viu, mas eu vi. Ah, se você viu. Se você viu, já era. Deixa eu te explicar. Se você for uma pessoa que repetir todo dia aquilo que você quer virar, ninguém vai ver. Você vai? Eu vejo todo dia meus treinos. Ninguém vê. Eu não fico postando os treinos. Mas eu vi. Eu tô indo para uma prova no Ironman, em outro país, e eu não importo para a prova. Eu importo com a glória que eu estou carregando todos os dias. A glória que nós temos que carregar todo dia. No dia da prova, chama colheita, chama play. Bom, já foi, moço. Já foi. Ninguém viu, mas eu vi. E aí eu vou apertar play no dia. E aí, turminha, vocês que estão no YouTube, entrem no Instagram, no Pablo Marcal 1, vai ter uma fotinha lá da nossa live. Vocês que estão aí, ó, faz um print e me marca aí que eu quero ver de onde vocês são. Se você, às vezes, me marcar e colocar um código pesado que você pegou, e o código foi interessante, eu posto você nos meus stories, tá bom? Eu posto você nos stories se você for um pouco autoral, né? Colocar ali um código massa, fazer um stories apresentável, eu posso postar. Inclusive, eu pedi para a equipe, o Jonathan, não sei se você está aí na sala, pega os melhores stories, filma e põe aquela sequência de stories dentro do meu... Pede aí para ele aí, Thiago, manda pro Vini aí para mim no WhatsApp. Ninguém viu, mas a gente viu. Viu e vai viver nisso, vai treinar nisso. Bora treinar a vida que a gente quer ter, tá bom? Então, todo dia tem 4h59. Quero ver você mais um amanhã. Tamo junto. Até depois do fim. Vou abrir a caixa de perguntas então no Instagram. Você que fica só no Instagram, tem um canal no YouTube poderoso. Tem mais de 2 milhões, se eu não estiver enganado. 2 milhões de inscritos. Vai lá, se inscreva também. Deve ter mais de 1000 vídeos lá. Eu não sei ao certo, mas deve ter. Tamo juntos. Beijão no coração. Beijão pra sua família. Segura firme aí. Amanhã a gente tá junto de novo. Tchau pra vocês. Ó, só no Instagram passou 70 mil pessoas. Na live do Insta, vamos ver a do YouTube.